dia! Bom dia a todos, que felicidade estar aqui. Eu estava me preparando para agradecer o João Pires, o Fábio, a Samira e a todos vocês, né? O que nós temos, na realidade, aqui é muitos colegas reunidos, né? É o que eu vinha dizendo lá na nossa breve vinda a partir do hotel, que nós somos todos tempo nos disponibilizamos para tentar auxiliar o sistema, mas não significa que os demais também não auxiliam. O que significa dizer que nós só somos o que somos porque estamos juntos e porque trabalhamos em conjunto, né? E a filosofia da pós-graduação, eu acredito que eu tenho que me posicionar aqui, né, para que me. Então, eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho de pós-graduação antes de entrar especificamente no cenário da área de alimentos, porque, como o professor João Pires disse, ontem eu conversava também com o professor Ivo, né, nós vivemos um momento muito especial da pós-graduação. E aí eu já vou dizer para vocês algumas coisas que me definem. Primeiro, eu não vejo problemas, eu vejo oportunidades. Segundo, eu sou uma entusiasta nata da pós-graduação, então ninguém vai me dizer que a pós-graduação está ruim. Ela está evoluindo, ela sempre evolui, nós sempre evoluímos, só que nós evoluímos por caminhos que nós desconhecemos, e tudo que é desconhecido assusta muitas vezes, né? E o principal, nós fizemos uma escolha. É isso que nós fizemos. Nós fizemos uma escolha de trabalhar na pós-graduação. E essa escolha nos define, é essa escolha que fez os meus colegas viajarem de carro, que talvez tenha sido até mais pesada que a minha viagem de avião. E é isso que move, não é dinheiro, né? Não é status. E que bom, porque é isso que faz com que o nosso país cresça. E eu, estando na coordenação e representando todos vocês, me sinto extremamente honrada. Eu tenho colegas de doutorado aqui. A Cristiane foi minha colega de doutorado. Tenho professores que eu tenho como referência, né? Eu sou muito jovem, eu sou uma jovem doutora ainda, ainda que não pareça, né? Mas, assim, os colegas como todos que têm me acompanhado, o professor Mafra, né, que se disponibilizou em dar um apoio na comissão, eu acredito muito que ninguém faz pesquisa sozinho. E essas iniciativas, como é a da universidade, aqui o Ernesto, que é um entusiasta nato, no sentido de tentar resolver o carinho que a gente recebe quando vai para uma universidade de interior, assim, o cuidado de me perguntar se eu queria sanduíche, se eu queria precisar, horas que eu ia chegar, de me mandar como estava o clima. Isso é que faz a pós-graduação ser o que é. Eu acho que é isso que nós temos que tomar cuidado para não perder. Nós iremos criticar o sistema? Certamente iremos, porque somos humanos e adoramos reclamar, né? Então, o ideal é que a gente reclame menos, trabalhe mais e foque nas coisas positivas. O ideal sempre é ver o copo na parte que ele está cheio, não na metade que está faltando, né? É isso que faz com que a gente seja realmente o combustível da pós-graduação. E eu gostaria, principalmente, de dar as boas-vindas e agradecer a presença dos discentes. O representante discente que nos acompanha aqui, ele representa o maior brilho da CAPES, não somos nós. O mais importante para a CAPES é o discente, porque ele é o nosso futuro. Né? Ele é o nosso futuro, o discente é o nosso futuro. Nós fizemos a nossa escolha e a nossa escolha foi seguir a missão da CAPES, que é formar recursos humanos qualificados. Então, recebam o meu carinho, o meu abraço, que é estendido a todos os discentes dessa instituição e de todas as instituições aqui representadas pelos professores. Eu fui convidada a falar um pouquinho da área de ciência de alimentos, né? E a ideia de colocar o que esperar do quadriênio 2025-2028, que eu acho que é o que mais tem
assustado um pouquinho toda a pós-graduação, no sentido de mudanças que têm sido externadas na forma de documentos e assim por diante. E eu venho trazer um abraço muito carinhoso para essa pós-graduação e dizer: calma, vai tudo dar certo. A gente está trabalhando junto, a gente está trabalhando para isso. A nossa área ela está crescendo, ela está dando braço, os programas eles estão trabalhando juntos. E esse tipo de iniciativa que programas eles se mantenham. Porque a ideia de fazer uma quadrienal de acompanhamento, isso que eu ontem à noite conversava um pouquinho com alguns colegas, e eu sempre digo isso, inclusive para a minha comissão de julgamento, que também me representa, e a avaliação ela é da comunidade, tanto é da comunidade que, pela primeira vez, nós fizemos a consulta aos programas para perguntar quem é que eles queriam que estivesse na comissão da quadrienal. Então, vários que estão aqui indicaram colegas, né? E todos os coordenadores, quem passa por uma coordenação de programa, sabe como é o desafio de você gerir o programa de pós-graduação. Então, eu acho que hoje a comissão quadrienal que se reúne, ela vos representa. E a minha fala para a comissão é sempre a mesma, e eu não tenho problema nenhum em externá-la em público. Nós não fazemos julgamento, nós fazemos avaliação de acompanhamento. E nós temos uma missão grandiosa de entender como cada programa dessa área faz o seu programa acontecer, seja na multicampia, seja da forma como ele é instituído, porque cada programa é único. Eu não posso usar a mesma medida para medir todos, porque cada um tem uma característica que define aquele programa, certo? E ninguém é melhor do que ninguém, tá? Isso são coisas que me definem. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós só estamos vivendo desafios diferentes dentro da pós-graduação. Então, essas mensagens que eu acho que são importantes hoje na nossa pós-graduação, elas devem ser motivadoras, e eu entendo que isso é o mais importante da pós-graduação. Então, aqui contextualizando um pouquinho vocês do que eu vou apresentar, certo? A ideia é a gente trazer presente, continuidade, porque eu acho que o passado também nos define, como bem o professor mencionou, se hoje nós estamos aqui é porque alguém esteve aqui antes trabalhando. E isso não pode ser desmerecido jamais. Hoje o Brasil, ele ocupa, no último ranking, em termos de ciência de alimentos, a 5ª posição. Nós somos uma área muito estável. Estável. Somos uma área muito estável. Nós somos uma área que ela ocupou a 3ª posição e foi para a 5ª posição, não foi porque reduziu a produção, e sim porque outros aumentaram a produção. Isso diz muito. Existe um outro erro que é perpetuado em termos, quando se fala de forma generalizada, que é os discentes diminuíram. Eles não diminuíram, eles se espalharam. Porque nós temos menos alunos, porque os alunos eles têm condições de ficar em outros lugares. Se nós olharmos os nossos últimos 10 anos, nós temos uma estabilidade de pós-graduação muito bonita, tá? Então, quando a gente diz assim, eu não tenho mais aluno, talvez o seu aluno hoje ele não venha porque ele está ficando num outro campo. Porque, afinal de contas, ao longo das décadas, a gente vai abrindo outros programas de pós-graduação. E a gente não está aumentando o número de alunos. Se a gente tem uma pós-graduação, uma área estável, nós temos alunos ocupando outros espaços. Então, pensem nisso. Quando alguém diz, não tem mais aluno, diminuiu os alunos. Sim, mas quantos programas a área tinha há 10 anos atrás? Quais eram as opções dos alunos há 10 anos atrás? Hoje ele tem outras opções, talvez você não seja a opção dele.
Porque às vezes a gente tem algumas atitudes que parece que nós somos o próprio universo. Não somos. Tem um vizinho do lado que talvez esteja oferecendo o que é mais atrativo. E como ser atrativo nesse cenário, que é um cenário desafiador? Então, assim, quando nós dizemos, muitas vezes até falas que elas depreciam a pós-graduação, não permitam que isso aconteça com a nossa área. A nossa área é uma área que se reinventou. É uma área que está tentando fazer com que tudo que ela produz atenda àquilo que é proposto. É uma área que busca entender quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente se encaixa. E a gente entendeu que a gente precisa ser multidisciplinar. Ou se não entendeu, quem não entendeu vai ter que entender na marra, porque tem duas formas de aprender as coisas, ou é no amor ou na dor, né? Então, ou você abre sua mente e você percebe que você não é mais o aluno que você deseja que seja o seu orientado e você se molda àquela realidade, ou a escolha que você fez passa a não ser mais tão prazerosa, tá? Então, às vezes é muito duro dizer isso, mas tem que trabalhar com a realidade, porque afinal de contas, né? Eu dizia ontem para o Luciano, a nossa frustração é a medida da nossa expectativa. Então, se a gente trabalhar com uma realidade de um cenário pós-pandêmico, que mudou, que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas comem, que a gente tem um cenário muito mais que demanda a nossa experiência, que demanda as nossas escolhas, a chance de que nós tenhamos, né, sucesso é maior. Com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acredito que a gente vai falar um pouquinho isso ao longo do dia. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós e o mundo todo estamos cumprindo muito pouco, a grande verdade é essa. Mas o que nós precisamos fazer dentro da pós-graduação é entender como que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão integrados, né? Ou melhor, o caminho é inverso. Como que nós estamos integrados com aquilo que está proposto na agenda e como aquilo que nós estamos fazendo é aplicável dentro desses objetivos. E assim, tem que parar de replicar algumas falas como a pesquisa aplicada não serve para nada. Mentira! A pesquisa aplicada só vem se houver pesquisa básica. E a pesquisa básica sustenta a pesquisa que vai ser aplicada depois. Então, tudo que vocês fazem tem valor. Ainda que você não tenha um protótipo pronto, um projeto para você aplicar, você também contribuiu. Você pode ter contribuído com uma mensuração de pesquisa básica, que vai ser fundamental e basilar para você fazer. Então, toda pesquisa é aplicada. Não existe pesquisa não aplicada. Essa é que é a grande verdade. Nós só estamos descobrindo que nós temos que aprender a mostrar isso melhor. Porque a gente não aprendeu a mostrar a nossa pesquisa, a gente aprendeu a trabalhar e fazer pesquisa, mas a gente não estava preparado para popularizar aquilo que nós fazemos. Esse é um dos nossos maiores desafios, tá? Então, do ponto de vista da potencialidade que vocês têm, é bom alguém de fora vir e mostrar isso para vocês, porque muitas vezes a gente vai buscar na Amazônia o que a gente tem no jardim de casa, né? O Paraná tem muito a oferecer, né? Vocês têm alimentos, vocês produzem alimentos, se vocês olharem o que está aqui nesse slide, fala muito sobre vocês. Fala muito sobre o que a pós-graduação precisa representar nesse sentido, o quanto que é produzido nesse estado, o quanto que vocês produzem de diversos alimentos, e a gente está falando da área de alimentos. Então, sim, é necessário que esses programas eles atuem dentro dessa dinâmica, porque o Estado demanda isso. A gente não precisa entrar na moda e tentar fazer coisas fora do nosso bioma se nós olharmos para o nosso jardim de casa. Nós temos muito aqui para ser feito, para auxiliar aqui a nossa região, auxiliar esse Estado com as universidades, porque a grande missão da universidade é isso, né? É melhorar o sistema, é ampliar aquilo que a gente está fazendo de forma orientada e segura,
para que a gente não tenha desinformação, que é o principal problema que nós enfrentamos hoje, né? Então, aqui eu trouxe para vocês também se enxergarem, né? E olha que bonito, se a gente vem para a agência de notícias de vocês, na verdade, é o supermercado do mundo. Vocês se enxergam assim? Se vocês não se enxergam, passem a se enxergar. Porque vocês têm muito dentro desse cenário. E, obviamente, uma responsabilidade incrível, porque se vocês são o supermercado do mundo, é porque vocês têm muito valor em termos da produção de alimentos. Então, os desafios e perspectivas que eu fui convidada a falar, certamente vocês sabem quais são. E dentro da pós-graduação, é esse cenário que a gente busca. Hoje, dentro da pós-graduação, a gente busca impacto na sociedade, né? É assustador ter que dizer qual é o impacto na sociedade. Ontem a gente vinha conversando, né, Vânia? A gente vinha conversando sobre como descrever o impacto na sociedade. E eu dizia a ela, eu tenho um objetivo, que é de fazer uma cartilha para dizer, primeiro, o que é o impacto? Segundo, como descrever o impacto. E terceiro, se enxergar no impacto. É isso que a gente tem que fazer. É isso que esse universo que vocês estão criando precisa fazer. E eu quero fazer com vocês. A gente precisa se adequar à nova ficha, tentar trabalhar de uma forma que aquilo que a gente faz não seja um resgate quando eu precisar preencher uma ficha. Ele esteja estampado, que eu saiba exatamente onde eu estou dentro desse sistema. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Esse slide, por exemplo, ele traz o que todos os dias a gente escuta. É um cenário de consumidor exigente, crescimento populacional, insegurança e segurança alimentar contrastando dentro de um país continental, né? E aí nós temos uma urbanização. Então, nós temos aí uma urbanização que ela tenta ser consciente e sustentável. Agora, o quanto disso é realidade posta já, é que nós não temos ainda dimensão. Nós falamos muito em sustentabilidade e às vezes eu fico pensando, quando eu faço screening de papers ou que a gente fica avaliando o projeto, fico pensando onde está a sustentabilidade daquilo. Isso é uma coisa que também vocês têm que pensar, porque tem algumas palavrinhas que viram moda e aí todo mundo passa a usar e não sabe nem por que está usando. Não é assim, eu vou extrair um composto bioativo com metanol e eu digo que eu quero colocar no alimento, é sustentável. Da onde que é sustentável, tá? Então, assim, eu quero utilizar um resíduo e aí eu uso daquele resíduo e eu gero um monte de efluentes. Aonde que isso é sustentável, gente? Então, assim, será que eu estou fazendo o uso certo daquele resíduo, daquele subproduto? É isso que as mentes pensantes precisam fazer. E não disseminar as coisas, né? Como a gente vê, muitas vezes, um mercado, um nicho mercadológico na área de alimentos que cresce de forma desmedida, criando, assim, várias falácias. Esse alimento hoje é muito bom, amanhã ele é o vilão, e assim por diante. A gente vive isso o tempo todo. O que hoje está contra nós? Eu acredito que se nós voltarmos um pouquinho no tempo, a informação não era tão disseminada, mas a desinformação era menos ainda. Então, hoje, o nosso maior inimigo é a desinformação propagada por meio da boca daqueles que fazem a pós-graduação. Porque os alunos, e nós muitas vezes também, aceitamos entender e receber o conhecimento do não conhecimento. É isso que a gente precisa resgatar na pós-graduação. A gente precisa resgatar que os nossos alunos entendam que eles têm que procurar a fonte da informação. E não o que está no Instagram posto porque alguém disse que viu, não sei aonde está publicando e a gente sai propagando. Então, é esse espírito que a gente precisa empoderar a pós-graduação, voltar a olhar a pós-graduação com aquele mesmo status diferenciado que tinha quando nós éramos alunos. E não é status diferenciado por não ser integrativo e inclusivo. Não, é para ser inclusivo, interdisciplinar, internacional e é para ser humanizado, porque a pós-graduação é feita de pessoas. Somos nós que avaliamos os nossos colegas. Somos nós que dizemos se um projeto está bom ou não está bom.
E ontem eu conversava com a Vânia e dizia assim, ela disse que recebeu 6 num projeto, né? Uma nota 6 num projeto num dia X. Quem é em sã consciência que dá 6 para um projeto de um colega? Porque eu não acredito que um projeto de um colega, de um professor, vale 6. Eu acho que é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E nós não precisamos se mostrar melhor do que os outros. O que eu tenho de bom não precisa ser estabelecido nas fragilidades de um colega. Na verdade, todos somos fortes, mas alguns conseguem suceder mais as suas fortalezas em algum determinado momento. Esse espírito é o da coordenação da área de alimentos em relação aos seus programas. Primeiro, todos vocês são iguais. Não pensem que um de vocês é melhor, que não é na universidade, porque eu tenho um massas e um HPLC, porque a minha estrutura, eu passo nas universidades, às vezes eu vejo os coordenadores constrangidos dizendo assim, a nossa estrutura ainda não está boa. A sua melhor estrutura não é a máquina. A melhor estrutura que você tem é a estrutura de pessoas que vocês têm. As máquinas estão aqui só para nos ajudar a ser melhor. É isso. A minha maior... Eu tenho uma história que eu sempre conto, que é o seguinte, eu tenho uma aluna que veio de um outro estado, e aí ela entrou no meu currículo e ela falou assim, professor, eu preciso conversar com a senhora porque eu acho que eu quero fazer o meu doutorado com a senhora e eu gostaria de conhecer a sua estrutura. E aí ela me disse, eu posso marcar para conhecer a sua estrutura? Eu falei, pode, a gente marca e vai lá no barzinho integrar com todo o meu grupo de pesquisa. Porque essa é a minha maior estrutura. A minha maior estrutura dentro da UFPB não é o meu laboratório. A minha maior infraestrutura dentro da UFPB, e deve ser assim para cada um de vocês, são os alunos que estão lá. Eles são a nossa melhor estrutura. Nós somos a estrutura da pós-graduação. Porque o que a gente faz no aeroporto, a gente faz no carro, a gente faz em qualquer lugar. É claro que a estrutura é importante, sim, mas nós temos também equipamentos dormindo em laboratórios de universidades super equipadas e parados, porque falta o técnico para rodar. E esse técnico capacitado, muitas vezes, foi capacitado nos nossos programas de pós-graduação. Porque a parte técnica também é importante. E é isso que nós temos para os nossos profissionais. Nós precisamos moldar os nossos profissionais a essa nova realidade. Então, isso é um pouco do que nós falamos, né? Isso é um pouco do que nós contribuímos. Eu gosto de chocar um pouquinho com essa primeira imagem. Eu gostaria que vocês olhassem ela bem. Eu estou aqui na frente, vocês? Estão na frente? E eu gostaria de que vocês, dentro da cabecinha de vocês, olhassem essa imagem e pensassem o quanto que isso se desloca da realidade repetida que nós temos hoje. Mas ela é a realidade. Ela é a grande realidade, que a gente passou milhões de anos para chegar numa banana com casca e a gente tira a casca para colocar ela dentro de uma embalagem e cobrir ela com plástico, e depois a gente vai estudar o microplástico, porque o microplástico está causando embolia, e aí a gente vai ter que reutilizar a casca de banana. Então, assim, eu não tenho nada contra comprar banana cortada, tá? Eu não tenho absolutamente nada. É prático, sim. Mas o que falta muitas vezes é a gente entender o que a gente está fazendo, o que a gente está falando e o que a gente está propagando. A nossa realidade hoje é essa aqui. Talvez vocês mudem, coloquem uma embalagem com frutinhas cortadas, mas isso significa não só o que ele está comendo. Ele não terminou de se vestir, ele está tentando comer, ele está tentando entender o que ele vai fazer e ele está com um computador na frente. É a nossa realidade na maioria das vezes, tá? Então, é isso que a gente tem feito por escolha. Então, essa escolha ela precisa ser, acima de tudo, feliz, não é, professora? Ela precisa ser feliz para que a gente chegue lá na frente na nossa carreira e a gente se orgulhe daquilo que a gente fez e a gente não perca a vontade de ajudar os outros. É isso que a gente precisa para se mover enquanto pós-graduação. E dentro desse contraste da distribuição dos sistemas e de tudo que nós temos os eventos climáticos extremos, né?
Então, nós temos também que lidar com o desconhecido. E isso é muito ruim, porque nós não sabemos exatamente o que vem pela frente, né? Nós tivemos aí recentemente os nossos colegas do Rio Grande do Sul passando por uma catástrofe muito grande, e nós vimos a importância da pós-graduação, tanto no sentido de monitorar, no sentido de ajudar, no sentido de fazer acontecer. E aí você vê o desespero de um coordenador que diz: eu não tenho ponto para os meus alunos virem assistir a aula. Eu posso fazer a aula online? Sim, professor, o senhor pode, o senhor deve, não pare o seu calendário, porque se você está fazendo aula online, significa que tem gente viva do outro lado da ponte. E é isso que a gente precisa entender como cada um está se movendo dentro da pós-graduação. A gente precisa não se comparar, a gente precisa se entender como excelência. Foi o que eu conversei muitas vezes com o Ernesto. A excelência não está no conceito que a CAPES atribui, não está na nota que a CAPES atribui. A excelência está naquilo que nós fazemos enquanto pós-graduação. O conceito, ele vai ser uma consequência. Se ele for o objetivo, alguma coisa está muito errada, porque não é esse o nosso objetivo. Então, eu entendo que todos os programas, do 3 ao 7, são iguais. São programas que querem se manter fazendo o seu melhor e serem reconhecidos por isso. As diferenças que nós temos são diferenças que elas vão ser superadas ao longo do tempo. Mas em termos de importância para a pós-graduação, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos somos iguais dentro desse cenário. Porque quando o Rio Grande do Sul passou por aquela catástrofe, eles precisaram de todos os outros estados para ajudar também, tá? Então, esses são alguns dos cenários que nós enfrentamos. Nós precisamos reformular os sistemas globais, né? Aqui na base, vocês veem um cenário de urbanização. Nós vemos também aqui, representa bastante vocês, a produção, né? A produção agrícola, a tentativa de você misturar um pouquinho de tudo, né? Que é o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão tentando humanizar a pós-graduação do Estado, porque vocês queriam se conhecer pessoalmente, né? Aí tem a importância de vir o coordenador de área e tem a importância de descobrir de onde que nós vamos ir agora para frente. Não é à toa que a gente tem o pró-reitor e um vice-reitor presente nessa reunião. Então, essa é uma grande importância, de entender como que as nossas universidades elas vão estar dentro desse cenário que está nesse slide. Porque a gente está o tempo todo se reinventando dentro da era digital, mas a mesma era digital está demandando uma produção que era feita de forma tradicional há décadas atrás. Então, a gente quer o novo, mas a gente quer também contrastar com aquilo que nós tínhamos, né? Então, nós temos hoje uma indústria de alimentos que embala um pão fofinho que diz artesanal para durar meses, tá? Pensem nisso quando vocês forem fazer os desenhos de vocês. Essa é a nossa realidade. Ela é múltipla e ela quer de tudo um pouco, tá? Dentro do cenário da urbanização e do crescimento populacional. Além disso, né, nós temos as crises e a insegurança, que foi um pouco do que eu falei, mas num cenário todo alterado, pós-pandemia. Então, se vocês olharem essa primeira figura, eu acho que ela é uma das minhas preferidas. A gente traz a nossa própria realidade dentro do contexto da urbanização, na tentativa de compreender o que nós queremos em termos de alimentos, né? E na tentativa de não perder nada. E aí fala assim, não, mas isso não está bom assim. E aí eu sempre pergunto isso em todas as falas que eu faço no Brasil inteiro. Tem como voltar atrás? Não. Não tem como voltar atrás. Porque nós somos o resultado do que fomos, daquilo que foi construído ali atrás. E é nisso que nós temos que nos adaptar e crescer para entender o que a gente vai deixar para os outros. Além disso, a gente percebeu nas últimas 2 décadas que a gente tem uma relação estreita, né, da dieta com a saúde.
e não com a doença, lógico. A gente quer saúde quando a gente fala de dieta. A gente tinha essa percepção? Tinha, não na forma como a gente tem hoje. Tá? Se perguntar quantos dos colegas faziam exercício físico há 30 anos atrás, pouquíssimos. Quantas academias abriram? Quantos estúdios de pilates abriram? Quantas nutricionistas se formaram a mais e hoje têm os consultórios cheios? Os planos de saúde passaram a reconhecer isso. Vocês conseguem captar o quanto que nós estamos mudando? O quanto que o cenário é diferente? Me contaram que o professor Ivo foi correr hoje de manhã. Certamente, então, ele corre porque a gente tem consciência do quão bem isso faz. Eu também faço. Ontem eu fiz atividade lá no hotel. A gente faz, a gente se reinventa, porque a gente sabe disso. E a gente tenta cada vez mais. Vocês veem no café da manhã do hotel, hoje de manhã todo mundo vê a mudança que tem. Existem todos os tipos de alimentos para você se servir. Antigamente, nós não tínhamos um setorzinho que era lá sem lactose, né, sem glúten. Por quê? Porque a gente está começando a entender que existe um mercado direcionado para nichos específicos da população. E dentro disso, nós temos um papel importantíssimo enquanto ciência e tecnologia de alimentos, e a ciência de alimentos, também isso é bom que se repita e se propague, ela inclui a tecnologia, a ciência e a engenharia, ninguém está fora aqui, de transformar tudo isso numa realidade que é a nossa própria área, assumindo o seu lugar. Nós temos que parar de deixar que ocupem um espaço que é da área de ciência de alimentos. Porque nós somos quem move o planeta. Se a nossa área não existir, as outras áreas não sucedem. Vocês já pararam para pensar que todo mundo come? Então, eu falo isso no CTC. Vocês falam de falar, né? Isso é muito importante. Que é importante? Se parasse, imagine se minha área sumir. Todo mundo morre de inanição, porque afinal de contas não tem ainda disponível, né? Ninguém se alimenta em cápsula. E todo mundo quer muita tecnologia, mas eu acho que eu ainda não enxergarei as pessoas indo para um barzinho tomando cápsulas e ingerindo uma cápsula para cerveja, quer dizer, a gente quer comer, a gente quer beber, né? O Luciano dizia ontem lá, é comemoração. O ser humano ele tem isso, o alimento faz parte disso. E será que a gente está dando a real importância para isso? Ou será que por um tempo a gente ficou esquecido, né, em algum momento e deixou que a nossa área ela ficasse bem encolhidinha, né? Não é, bate no peito e fala, é a área de ciência de alimentos, tem que ser para você a área mais importante que nós temos, tá? Bem, aqui um pouquinho, né, vou aproveitar o professor Joviles que está aqui, e aí também quem está aí no cenário de administração, o PPG não é órfão, ele é institucionalizado, sempre. Agora, ser institucionalizado não significa que ele pode ficar na sombra da instituição, ele tem o protagonismo dele dentro da instituição, subsidiado por aquilo que é a base de um programa de pós-graduação. Então, a articulação com a instituição é fundamental para que os docentes, os discentes e os técnicos consigam fazer a engrenagem funcionar. Porque é isso que, na realidade, nós temos enquanto cenário ótimo da pós-graduação. Que os programas eles sejam institucionalizados, que a instituição participe e se responsabilize pelos programas de pós-graduação e que haja essa interação como um todo, certo? Bem, aqui um pouquinho, né, daquilo que a gente já conversou, tá? Eu gosto das imagens porque eu acho que as imagens a gente fixa melhor. Né? E assim, diz que só 10% do que a gente fala vocês vão levar. Eu estou 90% aqui que eu estou falando, vocês provavelmente não vão lembrar. Mas olhem o quão chocante é a imagem que traz do alimento, a cápsula e a engrenagem, que é a engenharia. Tá?
E aí é aquilo que a gente acabou de falar, né? Será que a gente busca essa era das cápsulas? Acho que não. Acho que, na realidade, o que a gente quer é cada vez mais entender o papel funcional dos alimentos que a gente ingere e daqueles que a gente estuda e a gente produz. E descende disso a nossa vontade de que tudo seja aplicado. Então, é como se a gente tivesse uma engrenagemzinha que vai fazendo, né? Agora, sim, vocês olharam ela como? Do alimento para a engrenagem? Se olharam, não, vocês fizeram errado. Vocês têm que olhar da engrenagem para o alimento. Porque isso é o que nós, enquanto pós-graduação, queremos fazer. Nós queremos sair da cápsula, que não é uma cápsula de alimento, a cápsula de alimento está do lado, e nós queremos sair do medicamento para o alimento. Isso significa dizer que nós fazemos a saúde do planeta também. Não só a ciência de alimentos, tá? Então, nós queremos também do outro lado, quando vocês olham, vocês vão ver que também nós queremos alimentos com menos impactos ambientais, né? E aí a gente criou, eu acho que de alguma forma, não sei, de forma midiática, a gente, inicialmente, o que mais nos desafiou, acho que foi a questão do orgânico. E aí a gente criou uma ilusão de que o orgânico é seguro, né? Assim, você olha, o orgânico ele é melhor. Eu queria entender quantos dos consumidores registram o orgânico como seguro e como melhor, com base em quê? Né? Porque assim, a gente tem uma dinâmica do consumidor que ele é atraído muitas vezes pelo seu próprio comportamento, né? Isso é fato, a gente vai falar logo ali adiante na internet das coisas. E aí a gente cria alguns selos que fazem com que o país se movimente. O país, o mundo todo se movimente, né? E esses selos, eles são emblemáticos na cabeça de cada um de nós. E a gente associa, certamente, vocês também associam isso ao quê? Custo, tá? Então, assim, geralmente... E aí, quem é que está ganhando com isso? Quer dizer, às vezes a produção de um alimento ela gasta até menos, mas se ela tem um selo que dá uma garantia, ela tem um ganho maior daquele produto. Tá? Então, isso é um pouco do nosso cenário. Vocês pediram para falar do cenário, dos desafios. Esses são nossos desafios. É fazer também a população entender que muitas vezes a embalagem não traduz exatamente o que está lá dentro, né? Isso também é um papel fundamental nosso. Então, atender às necessidades e, em suma, nós buscamos, eu acho que de alguma forma, isso não significa que todo mundo tenha que trabalhar com alimentos funcionais, tá? Com as modas no momento, mas o que nós queremos são alimentos funcionais, seja de forma tecnológica ou seja de forma vinculada à nossa saúde. Nós queremos ampliar nossa capacidade de preservação, então nós estamos tentando substituir o que era tradicional para tentar reter um pouco mais de nutrientes e de tudo mais que eu tenho ali, tá? E em suma, sempre olhem a imagem de trás para frente, porque no final das contas, o que a gente quer é atender às necessidades do consumidor. Tá? É isso que move o nosso dia a dia. Aqui nós temos os avanços, né? Acho que isso aqui traz um pouquinho, aí a Vânia me falou ontem que está trabalhando, né? Vocês têm um projeto aqui, especificamente na instituição com insetos, que pelo que eu entendi foi até uma surpresa para o grupo que se descobriu trabalhando junto, né? E aí isso vem de onde? Vem justamente da percepção daquilo que pode ser implementado dentro daquilo que nós temos como infraestrutura, e deu certo, né, pelo que eu entendi. Então, nós temos, se nós falássemos há 30 anos atrás que a gente iria comer gafanhoto, certamente alguém iria dizer, você está louco, tá? Mas hoje nós temos aí uma popularização desses novos alimentos. E aí vai aparecendo os selinhos, né? O que é que faz com que isso apareça? O que faz com que isso apareça é uma população que cada vez mais busca produtos específicos, então selos específicos, né? Quando eu estou falando de selo, eu não estou falando de regulação nem de certificação, eu estou falando de propaganda, de mídia, tá?
Então, sem lactose, sem glúten, vegano. E aí a gente tem uma série de novos nichos mercadológicos para serem explorados, porque passa a necessitar de alternativas diante daquilo. Então, antes todo mundo comia carne, estava tudo bem. Agora eu vou parar de comer carne, vou adoecer a população, porque a proteína que a carne subsidia precisa ser reposta com outra proteína. Então, eu tenho que criar alternativas. Quem cria alternativas? A área de alimentos. Tá? Aqui os alimentos funcionais, né, que tem um cenário, uma fatia importante da nossa área. Eu digo que a nossa área, ela tem isso é uma coisa que eu acho que todas as áreas têm, é um pouquinho de muitas vezes não enxergar a própria capacidade dentro do seu programa, porque às vezes o que acontece, eu acho que eu vejo assim, eu vejo o colega publicou alguma coisa, eu vou lá e eu quero fazer igual e eu quero publicar igual. E aí todo mundo está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, 70% dos programas estão fazendo o mesmo tipo de pesquisa. E a identidade de vocês, cadê? Né? Assim, agora, todo mundo pesquisa probiótico, prebiótico, ingredientes funcionais, alimentos funcionais, simbióticos, e aí todo mundo sai fazendo a mesma coisa. E a identidade do programa ficou desconhecida. Tem um pouco de sobrevivência? Sim, tem um pouco de sobrevivência, porque na realidade o que a gente percebe? O que vocês têm que fazer quando vocês trabalham com os alunos? E os alunos têm que entender isso também. Quando a gente desenha um projeto de mestrado, de doutorado, a gente vai conseguir mostrar isso para o cenário científico em 2 ou em 4 anos. Então, não adianta fazer um desenho que você está vendo publicado hoje, porque daqui 2 anos ele não publica mais. Ele não vai publicar. Antigamente ele publicava com composição centesimal. Depois precisou fazer analítica. Hoje não publica só caracterização. Na área de alimentos, não. A área de alimentos é robusta. Ela publica caracterização, a diferenciação, alguma coisa que traga aquele alimento em evidência e ainda a aplicação. Não é qualquer. E aí, assim, descendo um pouco disso, que a gente falava ontem, das métricas, porque na realidade nós somos uma área muito forte. Nós somos uma área que produz, que processa, que transforma, que engenheira e que mostra a que veio. É por isso que a nossa área, no documento novo, ela não quer excluir ninguém. Ela quer trazer a multidisciplinaridade que vai da fazenda até o prato. E o que mais isso pode trazer lá para quem está consumindo, tá? Isso é a responsabilidade que vocês têm nesses programas do Estado do Paraná. Façam por merecer essa responsabilidade. O que nós temos em termos de tecnologia, que era um cantinho do slide que estava lá atrás? Quando a gente teve 3, vocês lembram do slide? Já esqueceram o slide, não prestaram atenção. Não tinha um slide que tinha 3 cenários e um do canto era a parte de tecnologia? Quem nós somos hoje? Não estava prestando atenção, né, Jovites? Olha lá. Mas por isso que eu trouxe de volta aqui ampliado, né? Quem somos dentro da nossa tecnologia? Quem é a internet das coisas dentro da área de alimentos? Quem nós somos? Aonde está a internet das coisas? Se vocês olharem, nós temos hoje uma movimentação que ela busca aqui, ó, agilidade, eficiência, inovação, a experiência do cliente, dinheiro, para estar no centro, uma indústria que não quer desperdiçar aquilo que tem como tradicional. Aonde está a internet das coisas dentro da área de alimentos? Em tudo. Vocês percebem certamente que as coisas mudam de lugar no mercado. Culpa de quem? De vocês. Eu tenho raiva de quem vai para o mercado e não faz o mesmo caminho, porque é eles que fazem mudar as coisas de lugar. Porque é o comportamento que você tem que diz aonde que as coisas vão estar. Quando vocês vão fazer as compras de vocês, quem ainda sai de casa para fazer isso, né? Porque a gente tem uma geração também de compras de delivery, e hoje a gente está experimentando também os desafios que isso representa. Eu vou agora em setembro, a gente tem um simpósio que vai ser dentro da área da microbiologia, que é assim, a segurança, em inglês, mas em suma ela diz a segurança do alimento na sua última milha de entrega.
né? Vocês já pararam para pensar nisso, em tudo que nós temos hoje em termos de delivery, e aí só isso é o mundo. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da internet das coisas, e aonde ela está, ela já existe há muito tempo. Porque o nosso andar dentro do supermercado define o que vai estar em cada prateleira. Ou seja, se vocês estiverem olhando para cá, e aqui eu tenho a prateleira dos produtos veganos, dos produtos que são diferenciados, todas as farinhas do mundo, né, que aparecem, de repente tem farinha, sei lá, de pedra, que aparece ali, que, né, tudo está dentro do mercado. Do outro lado eu tenho o quê? Produtos orgânicos, produtos com certificado sustentável. E, às vezes, esse produto que está ali, ele está também lá, porque quem passa lá pode comprar esse aqui, mas quem passa aqui não passa lá, tá? Então, isso é a internet das coisas. Esse movimento é a internet das coisas. Vocês já perceberam que em alguns locais no mercado a gente repete o mesmo produto? Isso é porque tem um público que passa só numa sessão, mas tem um público, por exemplo, que o público que compra, ele pode comprar aquele produto também, ou um público mais restrito que só vai passar aqui. Tá? Então, a gente tem tudo isso. Tem uma outra coisa interessante que a internet das coisas faz por nós. Anteriormente, se você queria comprar chia, se você queria comprar farinha de maracujá, vocês iam aonde? Na casa de produtos dietéticos, na farmácia. Hoje está no mercado. É responsabilidade que saiu de lá para vir para cá. Se ela saiu de lá para vir para cá, ela é nossa. Ela significa que a população entende que ela vai encontrar no supermercado, que é onde compra alimentos, aquilo que antes ela encontrava fora, tá? Então, esse movimento todo, ele descende de um comportamento do consumidor. E é essa tecnologia da informação que a gente precisa colocar dentro da nossa área. Porque ela sempre esteve aqui, só que a gente não usava, a gente não percebia ela, né? Então, a internet das coisas, né, o IoT, né, que a gente fala, e está em tudo. Ele está nos relógios que vocês estão usando, que mede o batimento cardíaco. É isso que dispara muito das informações que a gente tem, certo? E na área de alimentos não é diferente. Quem é o perfil de profissional que nós queremos formar de vocês? Nós queremos formar profissionais que sejam multidisciplinares e que sejam capazes de transitar entre laboratório, indústria e demanda social. É isso que a gente quer. É muita responsabilidade. Não é mais um profissional que fica só dentro do laboratório. Por quê? Porque não tem lugar para todo mundo trabalhar na universidade. A gente precisa entender isso. Não adianta você querer que o seu aluno seja estritamente só um cientista, porque ele vai sair para o mercado e ele não vai ter espaço para isso, ele vai ter que ir para a indústria. Então, você tem que preparar ele para aquilo que vem ali na frente. E não simplesmente querer que ele seja o reflexo do que nós fomos. Não é. Nós temos outra realidade. Nós temos indústrias que demandam profissionais mais qualificados. Então, nós formamos mestres e doutores, não é para a academia, nós formamos mestres e doutores para a sociedade. Esse é o nosso maior impacto, é isso que nós precisamos fazer dentro dos nossos programas. E parar de achar que quem publicou na melhor revista é o melhor aluno. Todos os alunos são importantes, porque cada um deles vai contribuir de forma diferente nesse cenário. Então, a gente tem que se desmembrar em 20 na mesma aula para atender a todos. Sim, a gente escolheu fazer isso, então não reclama, faz. É isso. A gente escolheu, ninguém é obrigado a dar aula para pós-graduação. A gente dá aula para pós-graduação porque a gente quer, tá? E os nossos alunos, vocês também. Vocês vêm para aula porque vocês querem. Então, tem que parar de reclamar que não tem bolsa, que é difícil, que o calendário é apertado, que tem isso, que tem aquilo, que falta isso, que falta aquilo. Vocês escolheram estar dentro da pós-graduação. E uma escolha extremamente feliz. Uma escolha assertiva, feliz e, mais do que isso, uma escolha que muitos no nosso país não podem fazer. Muitos. Tá? Então, nós temos que rever esse nosso pensamento em termos de pós-graduação, porque o potencial, o aluno que nós formamos na pós-graduação, ele é a ponte entre o conhecimento e a transformação real. Tudo que eu falei para vocês até agora
Quem faz são os discentes formados que serão nossos colegas um dia. Quem acha que não, que é insubstituível, está fora. Ninguém é. Quem está, quando eu vou dar aula para um público de pós-graduação, eu sempre digo a mesma coisa. Vocês estarão aqui em breve e eu estarei na plateia assistindo vocês. Porque é para isso que nós formamos. Nós formamos para a continuidade, é igual ter filhos, né? É uma perpetuação daquilo que nós estamos fazendo. Bom, então aqui um pouquinho da indústria, como será esse novo profissional, né? Então nós temos aqui, ó, responsabilidade para você levar para os seus colegas, tá? A gente precisa uma formação multidisciplinar, uma capacidade de adaptação, um senso de urgência e, acima de tudo, bom relacionamento, porque a pós-graduação é feita de pessoas. E se a gente não entender isso, a gente vai competir e não vai agregar. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é. E os alunos são iguais a nós, só que vivendo desafios diferentes, porque a gente já esteve ali um dia. E a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que transitar entre os dois mundos, porque nós somos eternos discentes. A gente está aprendendo o tempo todo. A diferença é que os discentes recebem a informação de graça agora, e a gente, se quer receber a informação, tem que pagar. Tem que ir para um congresso, tem que pagar, tá? Então, isso é um pouquinho do cenário que a gente tem. Se vocês entenderem um pouquinho daquela figura que está aqui, é o que nos representa hoje. Nós precisamos deixar muito claro para a indústria que nós iremos utilizar a tecnologia, mas não ser substituída por ela. E aí tem uma questão muito clara disso, que é o ChatGPT hoje, né? Que é uma ferramenta incrível, incrível, mas que as pessoas estão se deixando substituir por ele. Ele não é inteligente. Ele é um algoritmo. Ele faz o que você manda. Se você não tiver lá para aprimorar, vai acontecer o que acontece nos artigos que muitas vezes eu estou recebendo. Bem embaixo, você deseja que eu melhore o texto? Eu desejo. Eu desejaria, inclusive, que você escrevesse o texto, tá? Então, é isso. Não deixem de usar. Está aí para ser usado. Você não vai conseguir se manter, porque o que é hoje o ChatGPT para pós-graduação? Uma secretária incrível. Para a reitoria, para quem quer que queira usar, é uma secretária incrível. Mas que não substitua quem está lá. E quem é que tem a responsabilidade de fazer essa figura sem nenhuma pessoinha aqui? Só aqui, quando a gente tem ele na realidade que está fazendo a própria tecnologia. Nossa, é nossa culpa. É nossa culpa. É a gente que deixa isso acontecer. Tá? Então, nós temos essa responsabilidade também. E os profissionais que serão formados pela inteligência artificial, eles certamente não terão a mesma inserção no mercado. Eu me lembro claramente de uma palestra que eu fui, que dessas que tem os cenários contraditórios, no sentido de que a ciência, porque a ciência, hoje eu não preciso mais da ciência. Eu me lembro que um professor estava na mesa ao meu lado e ele falou, tudo bem, eu concordo com você. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para você antes da gente adentrar um pouquinho mais nessa conversa. Se a tua mãe estivesse precisando de uma cirurgia cardíaca extracorpórea, você preferia um médico que foi formado na EAD e que trabalhou com bonecos, ou você preferia um médico que foi formado num curso presencial e que fez a residência? Porque se você me disser que você preferia que fosse a formação popularizada que se tem e que nós somos descartáveis, como você está falando, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não houve resposta, tá? Então, quem está tirando o nosso próprio valor somos nós mesmos quando nós não brigamos pelo nosso próprio espaço. E eu não tenho nada contra o ensino EAD, deixo muito claro que para as populações ribeirinhas, por exemplo, o ensino EAD representou mudança e transformação de sociedade. E nós temos muitos ganhos com isso, mas
enquanto nós pudermos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, é certamente o diferencial daquilo que nós vamos deixar para o mercado e ao final das nossas carreiras, certo? Eu já devo ter passado o tempo em vários minutos, mas ninguém me chamou a atenção. A Luísa, que é a mais brava, não olhou ainda. Então, a gente tem aqui um pouquinho das nossas aplicações, que é um pouco do que vocês devem estar experimentando quando vocês propõem os seus projetos, quando vocês trazem um pouquinho da pós-graduação, tá? Essas aplicações, elas tentam integrar um pouco de tudo que eu falei. Então, a gente ter rastreamento, qualidade, a gente ter segurança com inteligência, né? Feita por pessoas e também auxiliada pela tecnologia, uma sustentabilidade que nós tenhamos e, acima de tudo, uma consciência em termos de nutrição, que é o que hoje mais direciona o nosso consumidor e a nossa sociedade, que é o nosso grande objetivo. Então, quando nós olhamos a figura do planeta, nós não podemos esquecer que a gente sempre vai estar melhorando, porque a ciência sempre vai estar precisando, a gente sempre tem que considerar os movimentos populacionais, a gente hoje é globalizado, a gente gosta muito de dizer isso, né? Eu como uma pizza, não preciso ir para a Itália comer uma pizza internacional, é só fazer ela em casa. É a azeitona que vem da Grécia, a farinha que vem de outro país, o tempero que vem da Índia e assim por diante. É uma pizza internacional, né? A grande diferença é que hoje nós temos acesso a isso de forma desmedida, tá? Bom, aqui as perspectivas para o futuro, né? Então, nós temos aí grandes desafios. Eu trago um pouquinho aí da Agenda 2030, 2030, isso, que é a saúde e os sistemas alimentares com uma transformação necessária. Então, aí nós temos, de novo, a mesma imagem de antes, né? Se vocês olharem aqui, a gente está completamente urbanizado, era a imagem de fundo, acho que do sexto slide, e a gente tem o que mais nos salienta em termos de objetivos, né? Com uma população crescente, sem esquecer todos os objetivos, mas também entendendo que nós temos uma responsabilidade muito grande em termos aí de pós-graduação, tá? E não conseguimos voltar. Nós podemos trazer todo esse cenário, mas a urbanização que nós temos, ela existe e ela veio para ficar, tá? É por isso que ela voltou aí para vocês. A inteligência artificial e a transição para os sistemas multidisciplinares, na tentativa de entender qual é a inserção e aplicabilidade daquilo que nós estamos fazendo dentro da pós-graduação e como a pós-graduação ela precisa se movimentar para compreender o cenário de cada um dos programas e também como que os novos documentos eles vêm de um diagnóstico da nossa própria área. Tá? Então, durante um ano, vocês, enquanto programas foram diagnosticados, ao longo desse ano, conversei várias vezes com o Ernesto, com o Mafra, com os diferentes coordenadores, no sentido de entender qual era a realidade do nosso cenário e como que o documento, que com grande responsabilidade a coordenação iria disponibilizar para a sociedade, abarcasse tudo isso. Eu falei em vários momentos aqui de coisas que estão no documento, como, por exemplo, a compreensão de que nós estamos em toda a cadeia sem descumprir o nosso papel de não invadir as outras áreas, tá? Usando, então, o que nós temos de tecnologia. Aqui, a gente ter cuidado, mas não deixar de perceber o que nós temos de realidade, tá? E ter bastante responsabilidade quando nós achamos que aparece um termo novo que vai dominar o mundo, não vai, tá? Nós sempre estaremos lá com a nossa ciência básica, e aí quando aparece algo novo, bastante cuidado nos programas para que a gente não ache que aquilo é moda e se perca pelo caminho. Eu falo isso quando eu era coordenadora, eu falo isso assim, eu acho incrível que a gente quer dar identidade ao programa, mas às vezes a gente não consegue ver a sua própria identidade, né? Que o aluno chega com algo que você não domina, que você não faz, e aí você aceita e deixa ver como vai ser. Olha a responsabilidade que você tem.
Só porque fulano publicou e deu certo, não significa que vai dar certo para você. Então, primeiro se defina. É tolir a criatividade e o conhecimento? Não, todo mundo pode fazer tudo. A ciência, ela é inclusive, significa que eu sou dono daquilo que eu faço. Mas antes avalie se você tem a capacidade de fazer aquilo e o conhecimento, porque você já não tem tempo, né? Eu falava isso para meus colegas. Quando o aluno chegar para você com uma ideia, não entenda como uma imposição para você. Diga a ele que o conhecimento que você tem subsidia uma pesquisa um pouco diferente. E o que você é capaz de oferecer a ele é diferente daquilo que ele está propondo. Isso não é tolir conhecimento, mas muitas vezes isso afunda uma pós-graduação, porque tira a identidade dos docentes, porque todo mundo começa a fazer a mesma coisa, e aí assim, algumas áreas vão publicar mais fácil? Vão, mas as áreas elas coexistem. A gente precisa que todo mundo faça, tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente tem agora, né? Então, a impressão 3D, o cultivo, a carne cultivada, a engenharia genética e o blockchain, né? Que a gente vai ter que lidar com ele. Ele já é uma ferramenta que a gente usa há muito tempo, mas a gente desconhece o cenário real, que são as receitas inteligentes, é o banco de dados inteligente, né? Que é eu comparo, na semana passada eu fiz uma comparação breve, porque eu tinha muito discente na plateia, e aí, assim, para a gente entender muito fácil, é assim, quantos aqui já compraram uma enzima? O Ivo já comprou, todos vocês já compraram uma enzima. A enzima que você usa pode ser a mesma que o Ivo usa, certo? Por quê? Porque você compra com um código. Então, seja na China, no Japão, no Brasil, na Argentina, em todo lugar vai ter o mesmo código daquela enzima e você consegue reproduzir. E isso faz com que facilmente a gente consiga reproduzir e ampliar as nossas pesquisas. O blockchain é mais ou menos isso. É a gente conseguir definir protocolos inteligentes, memoráveis e acessíveis a todos, para que a gente tenha a repercussão e a repetibilidade das coisas, junto com a internet das coisas, que é um pouquinho só do que a gente falou antes, mas que a gente poderia falar o dia inteiro. Aqui, de novo, um pouquinho dos eixos, né? Que vocês certamente têm dentro dos seus programas. Esses eixos eu tirei dos programas de vocês, das publicações de vocês. Quando eu vou em um programa só, eu mostro o programa. Aqui não tinha como, tá? Então, assim, quando eu vou em um programa, eu pego as publicações para mostrar o que vocês estão fazendo. Aqui, eu trouxe em eixos porque vocês têm feito muito isso aqui no Paraná. Tá? Vocês têm trabalhado com produção com menor impacto ambiental, trazendo algumas alegações de sustentabilidade, as embalagens, os filmes, as coberturas. Vocês têm trabalhado bastante com a parte de reaproveitamento de resíduo, né? Na tentativa de fazer o sistema integrado ali. E isso é um pouco da nossa perspectiva para o futuro. Aqui, o que nós esperamos em termos de tecnologia, inovação, tecnologia e sustentabilidade, sem esquecer que a política e a regulamentação faz parte disso também, e que a informação e comunicação é o que nós estamos fazendo hoje, né? Aqui, juntos como um todo, e aí vocês conseguem perceber que quando a gente coloca o regulatório, as políticas públicas, a gente tem uma balança, que é, na verdade, o equilíbrio que a gente precisa ter. Que em uma dimensão muito menor, é o que também faz com que vocês não andem órfãos e sozinhos. É a regulamentação que está na universidade. Então, assim, mas o programa ele não tem. Não, mas a instituição tem o seu plano e o planejamento estratégico. Sim, mas você está na instituição, então você precisa se alinhar ao PDI institucional para que o seu programa, ele, acima de tudo, atenda a expectativa da missão da universidade, depois ele esteja ali dentro daquele cenário geográfico e ele contribua para a sociedade, certo? Isso é o que a gente está trabalhando para esse próximo quadriênio. Não é muito claro como que a gente faz o nosso planejamento estratégico, como a gente faz a nossa autoavaliação, porque, na realidade, a autoavaliação, num primeiro momento, a ideia dos benditos questionários, né, dos Google Forms, que passa e que faz o questionário, gente, pelo amor de Deus, fazer o questionário sozinho, depende se você está cansado, se você brigou com um colega, você vai responder tudo pessimamente ali.
Se você acabou de aprovar um aluno que vai para o exterior numa bolsa de PDSE ali do programa, você acha o programa maravilhoso, assim, o parecer afetivo ele precisa ser de alguma forma eliminado, então não é a melhor forma, não é a autoavaliação individualizada, é o conjunto que tem. Vocês lembram lá quem faz a pós-graduação? É o discente, o docente, o técnico, a instituição, né? Todo mundo que está ali. É essa autoavaliação que a gente quer fazer. Não é a autoavaliação para dizer que o professor faltou 4 disciplinas ou porque ele dorme quando ele está passando a aula e aí aquela disciplina não é boa. Não é essa a autoavaliação que a gente está falando, não é esse planejamento. Planejamento estratégico é aquele planejamento estratégico que faz lá quando você faz dentro da instituição, você tem um planejamento, você tem um planejamento orçamentário, político, econômico, e você tem que dar conta daquilo tudo, tá? Aqui, eu amo essa figura, tá? Gostaria que vocês levassem ela na cabecinha de vocês e levassem ela para apresentar nas aulas de vocês. A gente sobrevive no ambiente com resiliência, a gente consegue ter uma economia com educação e a gente precisa ter uma sociedade eficiente para tudo isso. E isso tudo representa a produção sustentável. A produção sustentável não é o aproveitamento integral somente. A produção sustentável é que a gente faça o nosso papel dentro da sociedade de forma organizada para que essa sustentabilidade se perpetue nas ações, não sendo a pessoa. As disciplinas de vocês não são dos professores que dão, as disciplinas são do programa. O programa precisa estar organizado para a entrada e saída de docentes, para a redução de docentes, de forma que ele continue existindo e ele continue fazendo o seu papel. A pós-graduação, ela não pode depender e ser vinculada à vontade de quem está nela naquele momento. Quando os professores que estiveram aqui contribuíram, o que precisa fazer é a sustentabilidade das ações que vocês tiveram aqui. É isso que quem vai ficar tem que fazer. É essa sustentabilidade de sistema. Numa área de alimentos, onde se fala em nano, né, que é os desafios que nós temos agora, com a grande vontade de nós termos tecnologias eficientes e sustentáveis, que nós chamamos muitas vezes de verde, e uma agricultura aqui no estado de vocês que seja urbanizada, porque ela não tem como não ser. Não tem como todo mundo sair da cidade e voltar para o campo. Isso não vai acontecer. A gente tem, sim, um subsídio da urbanização muito coerente com o aumento da eficiência da agricultura. Hoje, muitas das famílias que formavam antes os seus filhos e que iam para outros lugares passaram a formar enólogos para ficar no seu próprio vinhedo, passaram a formar agrônomos para ficar no seu próprio campo. Isso é a sustentabilidade do sistema. Então, essa figura ela me representa muito, porque eu acho que o futuro da alimentação ele não é apenas tecnológico. Ele é ético, ele é ecológico e ele é humano, assim como a pós-graduação. Aqui a resiliência e eficiência, né, é toda a mesma, só que transformada em uma cadeia que precisa ser suprida dentro da era digital e que vai fazer com que isso coexista com o ambiente, a economia e a sociedade, que é o que eu trouxe antes para vocês, né? Uma cadeia de suprimento alimentar, onde a gente tem uma economia que seja circular, no sentido de perceber a contribuição dessa economia para o meio ambiente, a dieta, a transparência, a segurança e funcionalidade daquilo que nós temos na ciência de alimentos. Quando nós falamos de dietas saudáveis, é muito mais do que simplesmente a gente tentar alimentos que sejam com rótulos específicos e que muitas vezes nem condizem com o que está lá. E sim com a nossa capacidade de perceber, a percepção de que eu quero sair do medicamento para chegar até o alimento, que é o que estava lá. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Uma coisa que me define também é a percepção da interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade que vocês têm.
O que eu entendo é que nós precisamos ser interdisciplinares e eu entendo que essa interdisciplinaridade, que é eu estar aqui com vocês hoje, aprender com vocês, é inovar e reinventar o que nós somos enquanto seres humanos dentro da pós-graduação. E é isso que define como nós iremos compartilhar e como nós estamos habitando o nosso planeta. Foi um prazer gigantesco estar aqui. Agradeço a todos vocês. E mais uma vez, obrigada por todo o carinho. E sim, eu recebi vários afagos, né, no sentido de dizer que eu me sinto em casa. Eu me sinto. Eu estou em casa. Eu estou em casa porque eu estou na pós-graduação do estado que me formou doutora, né? Eu sou formada na Universidade Estadual de Londrina, então eu tenho muito apreço pelo estado e eu quero que toda a pós-graduação prospere e é numa dimensão onde todos sejam realmente valorizados e onde a gente entenda o nosso grande papel transformador da sociedade. Não para gerar no relatório lá a descrição do impacto, mas aquilo que nós fazemos hoje, que cada um de vocês hoje, no Dia dos Namorados, está fazendo aqui comigo. Obrigada.